Graça e paz, paz do Senhor, paz seja convosco, paz de Deus e mais alguma paz que você precisar. Amém? O importante é a paz. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar nessa manhã características essenciais para participarmos do mover de Deus. Amém? Existem algumas respostas, existem algumas coisas importantes que nós precisamos entender e algumas respostas que nós precisamos dar do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo como igreja local, né? Para que nós possamos participar do mover de Deus, né? Então, quando nós pensamos no mover de Deus, né? Todo líder cristão, todo pastor, todo presbítero, todo cristão, né? Que participa de uma igreja local, nós temos a igreja que na teologia é chamada Igreja Universal, né? Até isso Edir Macedo pegou de nós, né? Pegou esse nome aí. Mas o que é a Igreja Universal? É a junção de todos os santos de todos os tempos, né? E então hoje nós temos as igrejas locais. Na Bíblia eram mais divididas por cidades, né? As cartas são dirigidas a essas cidades ou regiões que ali tinham suas igrejas locais, suas igrejas na cidade, que tinham seus presbitérios e que ali a obra ia acontecendo. Então hoje nós temos muito mais ramificado isso, né? Nós temos muitos nomes hoje, né? Infelizmente não era bom que fosse assim, mas é assim que estamos. Então tem aqui a Assembleia Boas Novas, tem a Comunidade Amai, tem a Quadrangular, tem a outra Assembleia lá e tem um monte de coisa acontecendo, ok? Então, do ponto de vista, né, pensando em cada igreja local, né, o desejo da liderança e dos irmãos deveria que aquela igreja, que aquela comunidade local fosse uma comunidade prevalecente, né? Os irmãos aqui estão, parece que nesses dias, comemorando aí o aniversário dessa comunidade aqui. Uma igreja, então, que está ganhando vidas, uma igreja que está discipulando vidas, uma igreja que está fazendo a vontade de Deus. Então, esse deveria ser o desejo, né, de qualquer líder cristão, de qualquer presbitério, de qualquer comunidade, que a sua igreja, que a comunidade que eu faço parte, ela estivesse avançando, prevalecendo, né? Numa data festiva, nós podendo contar muitos testemunhos do que aconteceu de um aniversário para o outro, como nós temos visto de maneira prática o mover de Deus entre nós. Então, uma igreja que claramente percebe que está acontecendo um mover, que Deus realmente as coisas estão acontecendo no nosso meio. Esse deve ser o nosso desejo. Diferente disso, deve produzir em nós uma santa crise, e isso é muito importante, nós entrarmos em alguns momentos na vida em crise, né? Por que a Bíblia diz que é melhor um velório do que uma festa? Porque a festa ela acaba iludindo nós sobre algumas coisas, né? Nós acabamos entrando naquele estado ali muitas vezes de ilusão, que não é de fato todo aquele sorriso, toda aquela aparente festa não representa muitas vezes como está a nossa vida. Então muitas vezes nós precisamos entrar nessa santa crise de perceber se realmente nós estamos individualmente e coletivamente como comunidade local participando do mover que Deus está fazendo. É certo que Deus está fazendo, é certo que Deus está cumprindo o que Ele disse que ia cumprir, é certo que Deus é fiel e nós precisamos então perceber nesse contexto todo o que Deus está fazendo e qual a resposta individual e coletiva que nós precisamos dar para que isso aconteça entre nós também, né? Em relação a isso, se não entendemos algumas coisas, podemos pensar que Deus escolheu algumas igrejas locais, algumas comunidades, alguns indivíduos para participar do seu mover e outras pessoas e outras comunidades locais para não participar do mover, né? Facilmente, quando nós olhamos algumas comunidades crescendo, e nem todo crescimento numérico significa um crescimento qualitativo em relação ao Evangelho. Mas é evidente que a qualidade também do Evangelho vai produzir um certo crescimento em quantidade. Afinal de contas, a nossa missão é ganhar vidas e discipular essas pessoas que nós estamos ganhando. Então, certamente, o crescimento qualitativo, nem todo crescimento quantitativo significa que ele tem qualidade, mas toda a qualidade vai, num certo momento, começar a produzir uma quantidade.
Então isso é muito importante, né? Então, se nós não temos o entendimento correto sobre, né, princípios que nós precisamos responder e coisas que precisam acontecer e o ambiente que precisa ser gerado para que o mover de Deus realmente flua entre nós, nós vamos começar a achar que Deus escolheu a comunidade X para o mover de Deus, mas a nossa comunidade, a nossa vida não escolheu o mover de Deus. Não. Facilmente nós podemos pegar então uma comunidade que está ganhando muitas vidas, discipulando pessoas, abrindo novas igrejas, e nós podemos ali achar que é porque eles têm mais condição financeira, é por causa disso, daquele outro fato. Não, existem princípios muito importantes que nós precisamos aprender e responder nesses dias em nome de Jesus. Esses princípios então, irmãos, existem, né? E determinam se nós vamos ou não participar do mover de Deus. Deus não negocia alguns princípios. Está tudo disponível para nós. Tudo que nós precisamos como igreja, tudo que nós precisamos como família, tudo que nós precisamos como indivíduos, para participar do mover de Deus está disponível para todos nós aqui. Deus não faz acepção de pessoas. E nós já experimentamos lá como nossa comunidade local, já responder alguns princípios e ver algumas coisas acontecendo. E não responder esses mesmos princípios e ver também que as coisas não vão da maneira como Deus gostaria. E a grande questão é que Deus nos chama nesse aspecto a um arrependimento, para que nós possamos voltar às veredas antigas. Entender por revelação e viver esses fundamentos, né, são fundamentais para que nós possamos então começar a ver o mover de Deus acontecendo, fluindo entre nós. A resposta individual e coletiva vai determinar até que nível vamos experimentar o mover de Deus. Então exige uma resposta individual. E, né, a minha resposta e aí a sua resposta vai determinar a coletividade da coisa. O resultado de uma comunidade local é a resposta individual primeiro minha, e eu primeiro preciso chamar a responsabilidade para mim, Kleberson, dentro daquilo que Deus confiou a mim e a minha casa. Será que eu tenho respondido e eu tenho contribuído com a parte que me cabe? Da mesma maneira você deve refletir nessa manhã, se você e a sua casa têm contribuído, respondido e dado a resposta correta e contribuído com aquilo que a parte que cabe a você, que Deus confiou a você, para que então nós possamos observar o resultado coletivo. Normalmente a responsabilidade de uma igreja local é dada muito só ao pastor, aos presbíteros, à liderança, mas na verdade, irmãos, diante de Deus, todos nós temos uma responsabilidade. É claro que o presbítero, o pastor tem a sua responsabilidade. Ele também vai prestar conta a Deus daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Mas cada um de nós precisamos dar uma resposta a Deus para que o mover aconteça. Amém? A grande questão, irmãos, é que se você chega em determinados lugares, numa família, você percebe um ambiente naquela família. Eu estava falando do ponto de vista empresarial essa semana, né? Existem pessoas que contaminam certos ambientes negativamente. Existem pessoas que pesam o ambiente de uma empresa. Hoje as empresas têm valorizado muito não só o talento, mas tem valorizado muito qual ambiente aquele profissional proporciona em relação à equipe. Hoje no RH, no Recursos Humanos, é feito muito teste de como essa pessoa se comporta em equipe, como ela trabalha em equipe, porque a equipe é muito importante, porque aquilo produz um ambiente. Então existem algumas coisas que eu vou falar para os irmãos aqui que são inegociáveis, são muito caras. Caras no aspecto que é o seguinte: quando uma comunidade alcança aquilo é muito caro para ser negociado, é muito caro para deixar com que qualquer indivíduo dentro da comunidade quebre esse ambiente. Então quando você chega numa família, você percebe logo o ambiente daquela família. Tem honra naquela família? Tem respeito daquela família? Tem consideração dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos? Há um ambiente de honra, de respeito, de unidade, de amor, de fé, de tantas coisas que nós vamos falar aqui hoje. É perceptível esse ambiente? Da mesma maneira, quando você chega numa comunidade local, há um ambiente de vida, há um ambiente de quebrantamento, há um ambiente de ousadia, há um ambiente. Qual ambiente? É perceptível quando você vai numa família e você percebe o ambiente da família, porque tem coisas ali que se foram construídas para chegar naquele ambiente.
Teve posicionamentos que um determinado dia um pai e uma mãe tiveram que ter com os filhos e não tiveram. E aí construiu um ambiente negativo, um ambiente destrutivo, um ambiente que não é um ambiente que Deus gostaria. Precisa ter uma construção de ambiente para que o mover de Deus se manifeste. Há necessidade. Se o louvor começar aqui e todos nós ficarmos passivos, todo mundo está indiferente ao louvor, ninguém canta, ninguém abre a boca para cantar, ninguém se movimenta no profético, o Espírito Santo está aqui, meus irmãos. O Espírito Santo quer se mover, ele quer se mover, mas ele precisa do ambiente, ele precisa dos corações preparados, ele precisa da atitude correta. Todos nós de alguma maneira estamos tendo uma atitude, até quando não temos uma atitude, nós estamos transmitindo uma mensagem. Então isso é muito importante. Eu gostaria de comentar aqui com os irmãos algumas coisas, né? No livro de Colossenses, na verdade, irmãos, esses princípios, eu poderia pegar o livro de Atos, eu poderia pegar as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo, nós vamos encontrar esses princípios. Eu poderia pegar Apocalipse, Jesus falando à igreja. Eu poderia pegar vários textos para ilustrar o que eu quero falar aqui nessa manhã. E o que nós precisamos entender aqui, né, em Colossos, fala o seguinte, né, já vamos ler o texto. Mas tudo que fala aqui, nessa carta, transcende o tempo e o local. Ou seja, é para nós. Tudo que fala aqui, irmãos, pode ser repetido hoje. Pode ser repetido hoje. Tudo que fala aqui nesse texto pode ser vivido em qualquer país. Quando você vai plantar uma igreja em outro país, pode mudar algum método de aplicação de algum princípio. Pode ser que lá a gente não consiga fazer uma reunião como essa, porque estamos debaixo de perseguição, mas o princípio do congregar não muda em nenhuma região. A aplicação dos princípios muda. A aplicação se atualiza. Paulo não tinha a possibilidade que nós temos de reunir pelo Google Meet, pelo Zoom, mas nós temos. Nós temos algumas possibilidades que eles não tinham, mas ele usava as cartas, ele usava aquilo que ele tinha para comunicar aquilo que ele tinha que fazer. Amém? Tudo isso vai nos levar a uma posição de responsabilidade. Nós precisamos entender que as coisas são sérias. A igreja é algo sério. A igreja é um projeto de Deus. A igreja é de Deus. Jesus morreu para fundar a igreja. Jesus não morreu por CNPJ, Jesus não morreu por nada disso, Jesus morreu pela igreja. Lidar com a igreja de maneira adequada é muito sério, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E algumas características que nós percebemos nessa igreja aqui, se você quiser abrir em Colossenses, vai acompanhando a leitura. Depois nós vamos correndo aqui. Nós podemos observar Paulo aqui, né, irmãos? Ele estava aqui muito contente e proferindo elogios a essa comunidade de fé. E aqui nós vamos perceber então aqui quais são algumas coisas que nós não podemos deixar de fora. E nós, é claro, eu poderia aqui falar de muitos princípios, mas não temos tempo, vamos falar de alguns. Princípios que vão formar um ambiente espiritual para o mover de Deus. Respostas que nós vamos precisar dar para que o ambiente espiritual fique adequado para o mover de Deus. E a primeira coisa que nós encontramos aqui no versículo de número 3, tanto da parte de Paulo quanto dessa igreja, nós vamos perceber que eles possuíam uma vida profunda de oração. Colossenses capítulo 1, verso 3. Todas as vezes que oramos por vocês, sempre damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todas as vezes que oramos por vocês. Então nós vamos perceber que a construção dessa comunidade, que tem muitos princípios acontecendo, e por isso tem um mover grande acontecendo, ele começa pela oração. Essa semana eu ouvi uma frase que falou muito ao meu coração, que a nossa oração precisa chegar antes de nós. Então nós vamos pregar, nós vamos evangelizar, nós vamos discipular, nós vamos fazer muitas coisas,
mas a nossa oração tem que ir antes. A nossa oração precisa ir antes. E aqui nós percebemos, né, que Paulo ele tinha com os apóstolos aqui esse princípio muito forte estabelecido, o princípio, né, da vida de oração, o princípio da oração. Quando nós olhamos ali no versículo 9, também fala: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar por vós. A oração não é uma coisa que nós deveríamos fazer eventualmente. Nós podemos até intensificar, mas a oração precisa se tornar o estilo de vida desta congregação. Conversando com um irmão muito experiente sobre plantação de igreja, que já viveu plantação de igreja em vários continentes, ele falou uma coisa para mim muito clara. Ele falou o seguinte: a igreja tem encargo por aquilo que ela ora. A igreja tem encargo, ou seja, tem um coração fervendo por aquilo que ela ora. Então, se nós queremos de fato que uma igreja seja despertada e ativada para alguma área, nós precisamos, né, como liderança, como irmãos mais maduros, nós precisamos buscar influenciar esta comunidade coletivamente para orar por um objetivo. Se nós queremos ver a nossa comunidade, se nós queremos ver, né, a área de influência que nós temos fluindo no mover de Deus, nós precisamos levar esse povo a orar, a buscar o Senhor naquela área, orando por aquela área. E nós precisamos então, irmãos, entender que isso faz parte. Por que algumas comunidades de fé fluem mais? Pode ter certeza que você for estudar, tem um irmão, o Joel Kominski, que ele gosta muito de estudar igreja, e ele já chegou a essa conclusão de que você vai encontrar em igrejas que estão fluindo muito, né? E nós estamos observando os testemunhos do nosso irmão Adilio lá da Indonésia. Lá a questão espiritual é muito pesada, assim, é uma guerra assim, muito, mas está tendo uma ação sobrenatural de Deus muito forte. Um líder lá muçulmano, ele começou a falar mal da Bíblia, rasgou a Bíblia publicamente. Quando ele fez isso, travou a mão dele assim ao ponto que não mexia mais, e só destravou depois que um cristão foi orar para destravar a mão do homem. Tem coisas sobrenaturais acontecendo assim pelo mundo, assim que é coisa assim chocante. Mas uma das coisas que nós percebemos é que esses irmãos lá na Indonésia, eles não negociam essa oração, não só individual, mas o corpo de Cristo orando juntos. Porque é muito importante, muito é se falado da oração individual, abre a porta, fecha a porta do seu quarto e fala em secreto com Deus, que Deus te ouvirá. Isso não pode ser negociado também, mas nós precisamos ter reuniões poderosas de oração. Poderosa, Deus tem falado forte ao meu coração sobre isso. E é interessante, e aqui a partir do verso 9, aqui nós percebemos, irmãos, que algumas coisas estão acontecendo nessa oração. Eu não vou poder aprofundar muito, mas aqui o texto bíblico fala: assim, desde que ouvimos falar a respeito de vocês, não deixamos de orar por vocês e pedir a Deus, não deixamos de orar e pedir a Deus, que os ajude a compreender o que Ele deseja que vocês façam. Ou seja, aqui nós estamos orando: Senhor, nós queremos, ó Pai, nós oramos por essa comunidade, nós oramos por cada família, nós oramos por cada criança, nós oramos por cada jovem, Senhor, nós oramos por cada um, Senhor, nós oramos por todos, ó Pai, para que todos compreendam o que o Senhor quer da vida deles. Porque já percebeu que não é por falta de pregação, irmãos? Quantos já não sabem que nós precisamos pregar a palavra? Quantos já não sabem que nós precisamos discipular vidas? Quantos já não sabem disso? É um assunto recorrente. Não é por falta de conhecimento intelectual, é por falta de revelação que vem pela oração. Ele continua aqui: e que os torne sábios nas coisas espirituais. Se você comparar essa oração a de Efésios capítulo 1, você vai ver que as duas estão alinhadas, é a mesma oração, a fim de que a maneira de vocês viverem sempre agrade ao Senhor. Porque não é sempre que Deus se agrada da maneira como nós vivemos. Ele só se agrada da maneira que nós vivemos se nós vivemos de acordo com o que Ele projetou para nós. E nós só vamos viver de acordo com o que Ele projetou para nós se nós orarmos. Se nós não orarmos, nós não vamos viver.
E nós não podemos nos dar por satisfeito, porque Paulo não se deu por satisfeito de apenas eu estar vivendo da maneira como Deus deseja. Paulo queria que aquela igreja vivesse, que a outra igreja vivesse, que aquela família vivesse, que aquela criança vivesse, que aquele jovem vivesse. Por isso que nós oramos, porque nós não temos o poder de fazer pela nossa força as pessoas viverem a vontade de Deus, mas nós temos essa arma de pedir a Deus que cada um dessa comunidade viva a vontade de Deus. Certamente Deus é fiel e vai responder, se nós perseverarmos. Se nós perseverarmos, porque muitas vezes não é assim, eu oro aqui, Senhor, que essa comunidade viva a tua vontade. No outro dia, você olha e parece que ninguém está vivendo, e até o que estava vivendo não está vivendo mais. Parece que quando você começa a orar pelos enfermos, além de não ver os enfermos curados, ainda a tua família fica doente. É o teste da fé. Amém? As coisas boas e agradáveis, crescendo no conhecimento de Deus. Estamos orando também para que vocês sejam cheios da sua gloriosa e poderosa força. Os irmãos passavam muita tribulação. E observe, irmãos, que nós achamos que cristianismo é não passar por tribulações. Mas se você olhar em todo o Novo Testamento, nós podemos observar do ponto de vista de Deus que as tribulações são boas, nós devemos se alegrar com elas. E ainda mais, você percebe sempre Deus ali não prometendo que nós não passaríamos por tribulações, mas falando de nos darmos uma força capacitadora para passar pelas tribulações. Glória a Deus. E aqui nós podemos observar várias coisas que nós deveríamos orar, mas o certo é que nós precisamos orar. O certo é esse, irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos continuar orando. E vamos permanecer orando. E Deus é fiel. O mover vai acontecendo. As pessoas vão sendo despertadas. Você vai começar a ver coisas assim sobrenaturais. O mover de Deus é liberado pela oração. Pela oração o mover é liberado. O mover é para todos, mas nem todos querem entrar, nem todos querem responder aos princípios do mover. A construção do mover é feita a partir da oração. Outro princípio que nós observamos aqui é sobre esses irmãos aqui. Então nós estamos aqui construindo uma igreja, e construir uma igreja não é construir um prédio. Construir um prédio é fácil, às vezes também não tão fácil. Mas construir é bem mais barato que construir a igreja de verdade, o edifício vivo de Deus. Então essa igreja tem um ambiente, o povo é de oração. O povo, e quando você começa a ver que o povo é de oração, você começa a ver nas reuniões que começa a pipocar, como um ora pelo outro. Quando você ora de maneira assim, você não tem tanta ousadia na oração, é porque você não pratica. Isso é que nem exercício. Você é acanhado, aí vai orar pelo outro, pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Não, quando você vê que a pessoa está começando a aquecer na oração, ela ora mesmo, e já ora no ouvido da pessoa, e alguns dizem, Deus não é surdo, mas teu coração está pegando fogo. Irmãos, eu não consigo expulsar um demônio de forma muito educada. Eu sei que o demônio não vai ser pelo meu grito, por nada, mas assim, eu estou lidando com um demônio, aquela pessoa está sofrendo, eu estou ali envolvido, o meu corpo está envolvido com aquilo, e eu falo, sai! Porque aquilo está queimando dentro de mim. É a mesma coisa que começa, está pegando fogo, teu coração está pegando fogo, você está participando das reuniões que a igreja está propondo, e entra pelo Meet, vai pessoalmente, e é reunião na quarta, é reunião na quinta, e você está envolvido, e aquilo está começando a pegar fogo, e aí você ganha ousadia a primeira vez para orar eu vou ligar esse microfone aqui hoje, lá na oração online, e eu vou orar hoje. Está meio com medo, né? Eu sei que tem irmãos que fecham, né? Ele até entra, né? Tem outros que nunca entram com medo de alguém falar, ora você. Sabe por que o Neymar não tem medo de jogar bola? Porque ele pratica. Sabe por que um lutador profissional não tem medo de entrar no ringue? Porque ele treina. Sabe por que tem muito crente que tem medo de orar? Porque nunca começa a orar e não treina a prática espiritual. Vai começando, vai. Eu vou ter que contar esse exemplo, vai ter jeito, nosso irmão Renan vai entender, já peço perdão. O nosso irmão Renan, ano passado, né?
nós fazendo uma reunião, aí o Massal Sugihara, nosso amigo lá de São Paulo, e aí ele pede justamente naquela reunião lá, o Renan pode orar por nós? Meu Deus, travou o homem, travou tudo. Ele era novo, estava treinando ainda as disciplinas espirituais. Agora, hoje já mudou, está crescendo ainda, mas já mudou. É evidente quando você vai pregar a primeira vez, nós sempre pregamos com temor, mas temor não significa que toda vez eu vou vir pregar aqui assim, né? Não, teve o primeiro dia, mas à medida que você vai orando, você vai treinando, você vai se preparando em Deus, você vai dependendo e você vai entendendo, Deus vai me usar, e eu também estou aqui, né, praticando. Então a primeira vez, até para contar o testemunho, para fazer uma oferta, para abrir um culto, mas você vai praticando. Claro que depois da prática tem um perigo, você pode se tornar um profissional, por isso que a oração vai te manter quebrantado, dependente, e você tendo a expectativa do sobrenatural. Sabe por que a gente é muito confortável dos pregadores de hoje em dia? Porque ele não tem a expectativa do sobrenatural, que o sobrenatural testifica as palavras dele. Vamos praticar, irmão. Fala para o irmão do lado, pratica. Uma vez eu falei com o irmão, você só está pregando um texto bíblico, você só prega esse texto, isso é sinal que você não está lendo a Bíblia. Tem que praticar. A sua vida espiritual não vai ser por tempo só de cristão. Eu tenho 30 anos que eu sou dessa igreja, olha a minha carteirinha. E daí? O irmão pode estar um ano aí cuspindo fogo e você só com a carteirinha. Agora fazendo elogio para o nosso irmão Renan, que ele não se perca nisso. Mas outros irmãos, como o Felipe, que é lá da Igreja Bíblica Semear, ele fala, nossa, como aquele Renan é apaixonado, toda hora que eu vejo ele está lendo alguma coisa da Bíblia. Deus não faz acepção de pessoas. Se não está acontecendo é porque nós não entendemos os princípios do mover e não estamos dando a resposta adequada. A santificação está à disposição de todos. Os dons espirituais estão à disposição de todos. O mover está à disposição de todos, mas nem todos querem responder os princípios para o mover. Esse é um fato. Eu nunca esqueço que eu fui numa comunidade ajudar um pastor e tinha um senhor muito sincero orando. Senti muita verdade na oração dele, falando, Senhor, eu quero o teu mover aqui na nossa igreja. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? O pastor deles, Deus estava falando para trabalhar com reuniões nas casas na época, e ele é um irmão que não aceitava a reunião das casas. E Deus falou para mim claramente o seguinte, eu quero responder a oração dele, mas ele não aceita a resposta que eu quero dar. Ele não aceita. Outro princípio aqui muito importante aqui nessa comunidade, aqui no versículo ainda de número 3, versículo número 4. Então, vou repetir o 3. Todas as vezes que oramos por vocês, sempre damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Isso aqui é outra coisa indispensável na construção do mover de Deus, um ambiente de fé. E a fé tem uma visão e a fé tem uma linguagem. Você percebe um ambiente de fé pela visão. Eu estou aqui nesse aniversário da igreja, mas eu já estou no ambiente de fé já visualizando o próximo, porque o mover já está sendo construído na oração. Os corações já estão sendo preparados. Eu já estou vendo, Deus já abriu os meus olhos para aquilo que Ele quer para a comunidade. Então eu já estou lá na frente, sabe? Sabe esses grandes mega empresários que conseguem enxergar o que está acontecendo no mundo e conseguem se antecipar e conseguem já poder tomar ações baseadas naquilo que eles já estão vendo antes de acontecer. São os visionários que a gente fala aí do mercado empresarial.
Na igreja tem os visionários, são as pessoas da fé, que já estão enxergando o mover. E o ambiente de fé tem uma linguagem também. Você percebe o ambiente de fé pela comunicação e a linguagem da igreja. Aleluia! Quando o nosso coração já está cheio de fé, nós já estamos com a linguagem da fé. A linguagem da fé é o seguinte: a linguagem da fé é falar para aquela mãe que está com o filho há muito tempo perdido nas drogas, cheio de problemas. Você já tem a linguagem da fé. Minha irmã, eu já vejo o seu filho aqui rendido ao Senhor, porque a linguagem da fé já está tomando conta dos corações. É o ambiente da fé. Jesus combateu fortemente nos seus discípulos, até mais do que o pecado, a incredulidade. Nós não podemos, é muito caro esse valor para nós. Quando eu falo para nós, igreja de Jesus, esse valor chamado ambiente de fé. Nós precisamos nos repreender mais uns aos outros quando nós percebemos que a linguagem que nós falamos não é a linguagem da fé. Crie, por isso falei. Cremos, por isso falamos. Falamos o quê? Falamos o que Deus fala. Nós precisamos guardar esse ambiente, ambiente de fé. Aleluia. Aqui esses irmãos, aqui Paulo estava dando graças a Deus por causa do que? Da fé, da vossa fé em Jesus Cristo. Não tem nenhum avanço na nossa vida, não tem nenhum avanço numa comunidade, numa igreja local, se não tem esse ambiente de fé, se não tem a visão da fé. Eu fiquei pensando assim, qual que é a minha visão sobre igreja? Eu fiquei meditando esse final de semana, qual a minha visão sobre igreja? Para mim, igreja é ir lá no domingo de manhã, lá no Itatiaia, abrir o prédio lá, preparar uma mensagenzinha no sábado e domingo pregar, ver se algumas pessoas foram, tá bom, tal, se faltou algumas eu ligo, e aqui para mim igreja aqui, não, meu irmão, Deus tem muito mais para a igreja, há um mover muito maior para a igreja. E quando nós ouvimos os testemunhos do que Deus está fazendo ao redor do mundo, eu fico me perguntando, eu quero realmente participar disso? Precisa então ser trabalhado o meu coração, o seu coração, para ter um ambiente de fé. Um ambiente de fé. Paulo primeiro fala dessa fé em Cristo Jesus, que é a fé inicial para a salvação. Todos ali naquela igreja confiavam na morte de Cristo na cruz como um motivo para a sua aceitação diante de Deus. Agora, uma igreja prevalecente que participa do mover de Deus não é constituída apenas de pessoas que foram salvas pela fé, mas de homens e mulheres que vivem pela fé. Aleluia! Quando chega uma notícia de algum irmão que está com um caso grave em relação à medicina, qual é o ambiente de fé da igreja? Meu Deus, mais um milagre! Esse tem que ser o nosso coração, isso tem que ser trabalhado na igreja, isso é algo intencional, isso não é o que acontece, irmãos, da noite para o dia. Não, é um trabalhar nosso com Deus, é um trabalhar da liderança com Deus, é o ensino da palavra, é o confronto à incredulidade, é a oração fluindo. Então, como é a nossa linguagem, a nossa família? Vixe, meu Deus, o fulano lá pegou tal doença, meu pai, o que será agora dele? Não, isso não é a linguagem correta. Nós precisamos, em nome de Jesus, nosso coração ser trabalhado. Mas não tem como trabalhar o ambiente de fé se você não reconhece que ainda existe incredulidade. Irmãos, vamos falar a verdade, você já teve dúvida que Deus pode mudar alguém? Você tem dúvida que Deus pode mudar alguém hoje? Às vezes a nossa oração não tem eficácia porque o que resolve é a oração da fé. A gente olha para o cenário, olha para a pessoa e fala assim, Deus pode mudar todo mundo, mas aquela pessoa não. Às vezes você não fala porque está com vergonha, mas você não acredita. Nossa igreja local, será que nós acreditamos que Deus pode acontecer um mover? Ou nós oramos assim meio tipo, pode acontecer, mas talvez aconteça, quem sabe? Existe uma fé inicial para a salvação, mas é preciso avançar para novos níveis de fé. Crescemos na fé, na manifestação do poder de Deus. Cremos que Deus pode criar órgãos, cremos que Deus pode criar veias,
Cremos que Deus pode dar novos corações. Crer que Deus pode ressuscitar mortos. Crer no poder de Deus. Crer na salvação dos perdidos. Começar a visualizar grandes batismos. Aleluia. Grandes batismos acontecendo. Pessoas sendo salvas. Começar a visualizar aquela pessoa que dá muita risada, de crente sendo salva. Eu não esqueço de um amigo meu que estudava comigo no Dom Pedro, ali no seminário, e que ele tirava muito sarro de mim, e sempre falava, já contei isso aqui para quem é mais antigo, no caminhar conosco, e ele sempre falava, aleluia, aleluia, glória, 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 quando ele me via, né? De repente encontrei ele tempo depois, e ele falou, Cleber, você me convertiu. Eu falei, aleluia, aleluia, glória, glória. Nós temos que trabalhar o nosso coração. Como que eu trabalho o meu coração? Eu vejo que Deus fala sobre aquele assunto. Eu começo a confessar aquele assunto. Até que o meu coração creia nessa verdade. Uma igreja cheia de fé, um ambiente de fé. Lembre-se, você vai ver um ambiente de fé pela linguagem que nós se comunicamos. A linguagem que nós se comunicamos. Eu creio, mas aquele fulano. Eu nunca esqueço, né, quando nós fazíamos mais os retiros lá, um encontro com Deus. Falar com o irmãozinho, irmão, o fulano de tal disse que vai lá no encontro, hein? Já falei com ele, ele falou, não vai. Eu falei, como não vai? Eu falei com ele agora. Ele falou, não vai não. Eu falei, não, vai sim, não. Ele já falou outros encontros que ia e não vai. Eu falei, não, ele vai, ele falou para mim que vai, agora ele vai, em nome de Jesus ele vai. Não vai não. Irmãos, isso é muito grave. Nós achamos isso normal, não podemos achar normal. Não é normal. Nós não podemos ter esse tipo de comunicação. Nós não podemos ter esse ambiente na igreja. Tem mais uns irmãos chegaram, eles são novos aqui, por isso que eles estão acreditando, mas eu já estou aqui faz tempo. Que não vai mudar não. Repreenda isso aí, em nome de Jesus. Repreenda isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O texto aqui continua dizendo que eles eram plenos de amor para com todos os santos. Plenos de amor para com todos os santos. Olha o ambiente, está entendendo o ambiente? Está vendo aqui um ambiente de oração. O ambiente de oração você percebe muito na hora do louvor, tá? É diferente uma igreja que está orando de uma igreja que não ora. O ambiente do louvor fala muito sobre isso. Aí agora um ambiente de fé, que já, sobrenatural já está rolando, nós já estamos crendo, o linguajar já é assim de confiança, o povo é ousado, está pipocando milagre, o povo está pregando, a coisa está acontecendo, o ambiente é esse é o ambiente. E agora esse ambiente de amor para com todos os santos, damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. A igreja aqui, irmãos, em Colossos, era uma igreja amorosa. O que é uma igreja amorosa? Ai, querido! Oi, amado! Não necessariamente, né? Lembrei do Henrique agora. Verbalizar o amor é importante, mas é frustrante ver pessoas que só verbalizam e não vivem. Vou te falar aqui o que significa ser uma igreja amorosa. É uma igreja onde um se sacrifica pelo outro. Eu vou para o sacrifício aqui por causa das crianças. Eu vou para o sacrifício por causa do louvor. Eu vou para o sacrifício esse mês para ajudar aquela minha irmã que está precisando de uma cesta básica. Por mais que para mim, eu também estou precisando. Eu vou dividir a minha com ela. Uma igreja amorosa é essa igreja aí, que um se sacrifica pelo outro. Isso é demonstrado em atitudes. Não existe amor sem atitude. O amor deve ser a base de tudo que fazemos. Por que contribuímos? Porque amamos. Por que visitamos? Porque amamos. Por que congregamos? Porque amamos.
Por que vamos nos hospitais? Porque amamos. Por que não rompemos com os irmãos? Porque amamos. Porque o amor é paciente. O amor é uma coisa muito poderosa. O amor faz com que caminhemos em unidade e honra. Onde não tem amor, não tem unidade, não tem honra. Onde não tem amor, não tem santificação. Onde tem amor, tem unidade, tem honra. Esse é o fruto, isso que produz o verdadeiro amor. O amor é a base da unidade. Não existe como desvincular amor e unidade. Uma comunidade que vive em confusão e guerra, e um está tentando devorar o outro, como dizem Gálatas, é porque não está andando em amor. O amor não é algo que se cobra, é algo que se dá. Alguém precisa começar. Alguém precisa dar o primeiro passo. Nós começamos a ser tolerantes com coisas que não deveríamos ser tolerantes, em nome do falso amor. Porque o verdadeiro amor constrói pontes e não destrói. E o verdadeiro amor, ele produz isso. Nós precisamos guardar esse ambiente de amor na comunidade. Para nós não pode ser normal um ficar falando mal do outro. Irmãos, eu não sou, quem caminha mais tempo, eu não sou tolerante com a fofoca. Nenhum líder cristão e nenhum cristão deveria ser tolerante com a fofoca. Ninguém pode ser tolerante, porque isso destrói o ambiente do mover de Deus. Isso tem que ser pregado, confrontado, isso tem que ser motivo de gabinete de pastoral. Não pode. Você pode perceber, você não encontrar esse ambiente de amor que produz unidade e honra, você não vê mover de Deus nessa comunidade. Não tem como. Se isso não for resolvido, aí sim você pode orar o que for lá, porque Deus está nos dando a oportunidade de confrontar atitudes, e nós precisamos ter essa atitude. Dou graças a Deus que pregar como antecipação é melhor do que quando está acontecendo o fato. Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Não tem como, irmãos. Quando nós estamos andando em amor, as coisas começam a entrar em harmonia. Grave isso. Não existe mover de Deus onde não tem unidade. Não existe. Não existe mover de Deus num casal que não tem unidade. Não existe mover de Deus num grupo, num departamento da igreja que não tem unidade. E não existe mover na igreja toda quando um departamento também não busca produzir unidade, porque ele só pensa no seu departamento, só pensa na sua oportunidade. Nós precisamos entender que é um valor caro para nós a unidade, não abrimos mão dela de forma alguma. Normalmente nós falamos assim com pessoas: o fulano é assim mesmo, não ter paciência, ele fala assim mal de todo mundo, mas é assim mesmo. Não é assim mesmo, não é assim mesmo. Não pode ser assim. Não é normal. Não é normal. Tome cuidado até com aquele que vem te elogiar. Eu só venho no culto quando você prega. Isso é do diabo. Eu só vou continuar nesse grupo se você, ou nesse grupo se você continuar sendo líder. E o líder, então tá bom, que bom. Isso é do diabo. Eu vou falar de novo essa palavra. Isso é do diabo. Isso destrói uma igreja. Isso destrói o mover de Deus. Isso tem que ser confrontado. Isso tem que ser repreendido. Repreende sozinho, repreende com 2 ou 3 testemunhas, traz a igreja, e se não, é gentil. É muito sério isso. Isso destrói o mover de Deus. Amém? Você é alguém que caminha em unidade? Unidade não é uniformidade.
Não é todo mundo vir com o mesmo cabelo, com a mesma roupa, mas é todo mundo estar no mesmo propósito, por causa de Cristo. Tem coisas secundárias que não dizem respeito à unidade, mas nós somos um. Nós somos um. Mesmo em algumas diferenças, nós permanecemos sendo um. Quem ama, cuida. Quem ama, se importa. Quem ama, não divide a igreja. Quem ama, honra. E o amor, como diz em Romanos capítulo 12, tem que ser sem hipocrisia. Tem vezes que eu vou ter que sentar com você, você vai ter que sentar comigo, e nós vamos ter que resolver algumas coisas. Não confunda pacificadores com apaziguadores. O que é apaziguar assim? Aquela pessoa que ela não gosta de resolver problemas. Então ela fica colocando, né, ali abafando o caso, mas nunca resolve. Então é o seguinte, se eu precisar sentar com o Henrique, eu tenho que sentar com o Henrique em amor, em respeito, e falar para ele: irmão, assim não dá. Eu não tenho que falar para o fulano, Beltrano, Ciclano, que não tem nada a ver, que não vai resolver o assunto. Mas eu tenho que sentar com ele e falar: assim não dá, meu irmão. Porque eu não posso ser hipócrita com ele. Ou o seu pastor perguntar: tudo bem? Tá tudo bem. Aí sai daí no último culto que eu venho. Você falou que estava tudo bem. Não está bem, senta no ambiente apropriado e fala assim: não está bem por causa disso. Irmão, sabe o que nós aprendemos? Nós aprendemos a julgar as coisas da maneira assim. Eu procuro, né, eu preciso levar as pessoas para o caminho do amor. Então assim, por que você está assim magoado, irmão? Porque o fulano fez isso e isso comigo. Aí você fala: poxa, realmente o que ele fez com você está muito ruim. Mas não é assim que nós devemos trabalhar, tá? E o que você vai fazer em relação ao erro do seu irmão? Você vai andar em amor? Você vai resolver com ele? Não é quem está certo, é quem quer ser crente. Amém? Vamos seguir aqui. Mas para mim compartilhar do amor, você tem que receber o amor de Deus, nunca esqueça. Irmãos, eu tenho esse hábito, graças a Deus. Primeira coisa que eu faço, normalmente, quando eu abro meus olhos e falo: Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado pela tua presença na minha vida. Eu não começo falando para Deus que eu amo Ele, que eu vou fazer isso, eu vou obedecer hoje, não. Eu começo primeiro me abastecendo. Amamos porque fomos amados. Me abastecendo do amor. No verso 8 nós lemos que esse amor era no Espírito e era também pelo Espírito. Não é um amor natural. Não é um amor natural, meus irmãos. Por isso nós só podemos amar quando somos cheios do Espírito. Porque não é natural. Qual a evidência de alguém que é cheio do Espírito? É se ele caiu? Não, cair também é bom. De vez em quando cair é bom, irmãos. É gostoso, né? Dar uma mergulhada forte na glória. Então se você estiver cheio da glória e quer cair, cai. O Yuri uma vez queria jogar na piscina. Se joga na piscina. Eu vi assim, irmãos, ele estava indo. Onde você está indo, irmão? Calma, o bastério estava aqui, o mover estava grande. Porque, irmãos, o mover de Deus é tão forte para esse corpo aqui, que nós ficamos meio fora de si quando a coisa está pegando, né? Meu Deus, a glória estava grande, o louvor estava pegando e tal, o bastério estava ali. Eu falei: calma, Yuri! Mas, irmãos, o fruto do Espírito não é isso. Por mais que a Bíblia mostre que quando o povo foi cheio do Espírito Santo, eles estavam embriagados. É muito gostoso essa embriaguez, né? Cheio da glória, assim. Vem as lágrimas nos teus olhos, você não consegue conter. É muito gostoso. É muito gostoso. Agora, a principal evidência do enchimento do Espírito é o fruto, o amor. Alguém cheio de amor é cheio de paciência. Alguém cheio de amor alguém cheio do Espírito e é cheio de amor é cheio de bondade. Alguém cheio do Espírito, que é cheio de amor, é longânimo. Agora isso aqui mata pau. Alguém cheio do Espírito, que é cheio de amor, não busca os seus próprios interesses. É muito gostoso isso. Pastor, parece que só tem mais uma oportunidade para cantar hoje. Tem eu e a fulana. Pode colocar a fulana. Para mim está tranquilo.
Coloca fulana para cantar, para mim está em paz. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor não busca seus próprios interesses. Liderar alguém sem amor na igreja é muito difícil. Ter um casamento com alguém que não tem amor é difícil, porque ela sempre está centralizada, ela sempre está focada em si. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Glória a Deus. É muito gostoso lidar com pessoas cheias do Espírito, que estão cheias de amor. É muito gostoso. Uma igreja cheia de Espírito sempre vai estar cheia de amor. Sempre, 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 sempre. Quando você vê um irmão que aparenta ser cheio do Espírito, mas não está cheio de amor, ele ainda verdadeiramente não está cheio do Espírito. Mas alguém cheio de Espírito sempre vai estar cheio de amor. É muito gostoso. Outra característica, e eu estou indo para o encerramento aí, porque eu tenho bastante coisa e não vai dar para falar. Eu vou escolher aqui agora. Eles eram transbordantes de esperança e vida. Versículo 5: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra do Evangelho, pela palavra da verdade do Evangelho. Eu vou ler aqui na outra versão, diz o seguinte: e que vocês estão aguardando com ansiedade as alegrias do céu. E tem estado sempre assim, desde que o Evangelho foi anunciado a primeira vez. Irmãos, o que é isso aqui? É outra característica para o mover. Não tem mover sem isso. Quando estamos cheios de esperança no céu, toda a nossa vida na terra é afetada. Tudo que temos na terra passa a estar disponível para o serviço do céu. Por quê? Porque nós estamos cheios de esperança no céu. Para nós o que vale aqui, nós sabemos claramente, é uma igreja que sabe claramente que está aqui de passagem. E tem a sua esperança, seu coração cheio de esperança, é na eternidade. É no dia de se encontrar com o seu Senhor, para prestar conta da sua vida. E o desejo do coração dessa igreja é ouvir: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que vai fazer? A nossa disposição de trabalhar para o Senhor vai mudar. A nossa disposição de trabalhar para o reino de Deus vai mudar, porque a nossa esperança não está nas coisas dessa vida. Os nossos sonhos não estão nas coisas terrestres. O nosso sonho estão nas coisas de Deus, nas coisas do céu. Isso produz um ambiente de mover de Deus. As coisas se movem, porque isso produz um povo muito rendido a Deus, muito entregue ao Senhor. Amém, meus irmãos? Eu vou só falar desse item. Um ponto fundamental aqui, que seria uma pregação só. O texto fala que eles eram cheios de revelação da graça de Deus. Eu vou pular esse ponto hoje. E vou concluir aqui, irmãos, falando sobre um ponto muito importante aqui que o texto fala. Essa comunidade aqui possuía líderes que são servos e fiéis. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Uma comunidade local, para que ela experimente do mover de Deus, ela precisa de irmãos como Epáfras, fiéis ministros de Cristo. Eles são fiéis primeiramente na instrução. São fiéis. Nós precisamos entender que sempre existe o elemento humano cooperando com Deus para que o seu mover aconteça na terra. Por isso nós somos o corpo de Cristo. Por isso os irmãos precisam orar pelos presbíteros da igreja,
pelos pastores da igreja. Nós precisamos de homens, de mulheres fiéis. Fiéis. Que antes de querer agradar qualquer um, eles estão preocupados em agradar a Deus. Porque se buscamos primeiro agradar homens, não somos servos de Cristo. Precisa ter homens e mulheres que estão interessadas em ser fiéis ao seu chamado, fiéis ao ensino da palavra, fiéis no cuidado da igreja. Irmãos, tem uma coisa difícil, é repreender, corrigir. Todo mundo foge, passa para o outro, passa para aquele outro. Todo mundo quer ser o senhor cara legal, o gente boa. Mas sabe o que aconteceu no meu ministério? Passando anos, eu já fui muito criticado, algumas vezes, porque errei. Mas até quando erra, tem que saber criticar, tem que saber falar, tem que saber corrigir. Mas outras vezes, porque simplesmente as pessoas não queriam receber a repreensão. Vai passando o tempo, vai passando os anos, de vez em quando eu encontro com algumas, falando: pastor, eu queria te pedir perdão, porque lá atrás eu não entendi a sua correção. Mas hoje, passados esses anos, eu vejo, se eu tivesse te ouvido lá, as coisas tinham sido diferentes na minha vida. Então, sabe o que eu quero ter? Paz. É paz com Deus. Paz de saber: Senhor, eu estou sendo fiel ao teu chamado, eu estou sendo fiel no ensino da tua palavra, eu estou sendo um ministro fiel do Senhor. Amém. Isso que interessa. Para uma igreja ser participante do mover de Deus, precisa de liderança fiel e liderança coesa, liderança humilde, mas liderança ousada, liderança quebrantada, mas liderança que sabe que foi escolhida por Deus e se posiciona quando precisa. Não tem como, não tem construção de mover de Deus onde a liderança falha em cumprir o seu papel. A liderança precisa ser fiel ao seu chamado, mesmo que isso custe sua reputação, os aplausos e até perder pessoas, eventualmente, para que a obra de Deus seja desobstruída e o mover aconteça, em nome de Jesus. E por fim, sabe o que acontecia nessa igreja? São discípulos frutíferos. Diga: frutíferos. Glória a Deus. Irmãos, toda empresa, ela trabalha para dar resultado. Amém? Ela tem ali aquilo que faz parte do seu negócio. O Guto já pode chegar aqui com a Ju, fazendo um favor para nós louvarmos. Se eu trabalho na parte de refrigeração, né? O Yuri ali, com a Daiane, quer vender ali, tem uma meta no mês e quer dar resultado. Se não vender, não faz sentido aquela empresa. Se não atender cliente, não faz sentido. Amém? Todos que têm uma empresa, a empresa tem um objetivo. Nós, como igreja, estamos envolvidos nos negócios do reino de Deus. Qual é o negócio do reino de Deus? É ganhar vida e discipulá-las. E nós temos que estar envolvidos com isso. E temos que ser frutíferos nisso. Temos que entrar na santa crise. Poxa, eu estou ganhando pessoas para Jesus? A nossa comunidade está ganhando? Nós estamos discipulando? Nós estamos cooperando com que pessoas cresçam no Evangelho e se tornem maduras? E aqui o elogio de Paulo é o seguinte: vocês estão frutificando. E fruto para nós não é só vidas também, mas é esse ambiente espiritual da igreja, amém? Que é um fruto também. Mas a grande realidade é o seguinte: eu estou dando fruto de amor, eu estou dando fruto de fé, eu estou dando fruto de esperança, eu estou dando fruto de salvação. Eu estou dando fruto, eu estou dando fruto e eu estou dando fruto. Eu quero ser alguém frutífero no reino de Deus. Eu quero ser alguém que coopera com o Espírito Santo na transformação de vidas. Eu quero ver pessoas sendo transformadas pelo Senhor. Eu quero ver pessoas mudando de vida. Eu quero ver famílias sendo restauradas. Eu preciso querer, você precisa querer, seu casamento, seu cônjuge precisa querer, seus filhos precisam querer. Que nós possamos orar por isso, para que nós possamos estar completamente rendidos, entregues, para que nós possamos ser pessoas frutíferas no reino de Deus, né? Eu gosto sempre de observar o trabalho do Yuri e da Daiane
em várias regiões, mas eu tenho uma marca muito forte que eles foram muito já usados por Deus e continuam sendo aqui no São Brás. Várias casas que eu já fui visitar aqui no São Brás, já teve um dedozinho lá do Yuri e da Daiane passando a orar e pregar o Evangelho e resgatar vidas. Sabe, meu irmão, se Jesus não voltar, você vai morrer. Eu vou morrer. Tem alguém aqui que é o primeiro da fila. Eu falei domingo passado, alguém de nós é o primeiro da fila. Você pode estar no culto agora de manhã e à noite pode ser o seu velório. Isso aconteceu com o Guilherme de Pádua domingo passado. De manhã ele estava no culto da Lagoinha, à noite ele teve um ataque cardíaco fulminante. Glória a Deus que ele se encontrou com o seu Senhor nos dias da sua oportunidade. Para a sociedade ele não vale nada, mas ele foi justificado pelo sangue de Jesus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a loucura do Evangelho. Essa é a loucura que o homem não consegue entender. Louvado seja Deus pela pessoa que foi naquela prisão. Eu não sei se ele se converteu na cadeia, mas louvado seja Deus pela pessoa ou pelas pessoas que foram lá pregar para o Guilherme de Pádua que há salvação, que há justificação pela fé em Jesus Cristo. E graças a Deus pelo poder do Espírito Santo que ele abraçou esse Evangelho e agora ele está na glória do Senhor. Glória a Deus por essas vidas. Que eu e você possamos ser instrumento realmente para marcar vidas. Se você vai morrer com casa ou com carro, isso não é muito importante. Se Deus te der casa e carro, glória a Deus. Mas o importante é, se Jesus não voltar na hora do teu velório, primeiramente se você, entregou a sua vida para Ele. Segundo, quantas vidas você foi instrumento de salvação, de transformação, de restauração. É isso que importa na nossa vida. Amém? Mas nós precisamos, irmãos, cooperar com Deus hoje, falando: Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu quero amadurecer, eu quero dar a resposta certa, Senhor, eu quero, Senhor, naquilo que faz parte da minha comunidade local, qual é a resposta que eu não estou dando, Senhor, que eu deveria dar? Qual a entrega que eu deveria estar tendo que eu não estou tendo, Senhor? Deus, qual é a rendição que eu deveria, qual a área que eu deveria estar mais rendido ao Senhor que eu não estou me rendendo, Senhor? Eu quero me render mais, Senhor. Eu quero me entregar mais. Eu quero orar, Senhor, mais, Senhor. Eu quero estar com meu coração cheio de fé, Senhor. Eu quero guardar meu coração da incredulidade. Eu quero, Senhor, meu Deus, estar cheio do amor, Senhor. Primeiramente, eu quero me render ao Teu amor, eu quero amar, Senhor. Se depender de mim, a minha comunidade vai ser uma comunidade unida, vai ser um ambiente de unidade, vai ser um ambiente de honra, porque eu vou preservar esse ambiente de amor, porque isso tem muito valor para mim, isso tem muito valor para o Senhor, ó Pai. Senhor, na minha parte, Senhor, se o Senhor tem me chamado para ser um líder na sua casa, eu quero responder com fidelidade na liderança, Senhor, sendo fiel no ensino da Tua palavra e sendo fiel nas tarefas que essa liderança precisa exercer, com fidelidade, Senhor, não sempre procrastinando coisas que eu devo resolver, coisas que eu preciso organizar, porque, irmãos, tudo isso aqui envolve liderança na casa de Deus, envolve a pregação que nós vamos pregar, envolve o ensino, envolve a repreensão, envolve tudo. Nós nunca podemos colocar a gente na liderança só para agradar essa pessoa, para ela ficar na vida da igreja. Não, precisamos de homens e mulheres fiéis. Precisamos de homens e mulheres fiéis. Em nome de Jesus. Se coloque de pé.